O que é que o Sabalu me ensinou? Que o Angola é bem-vindo. Que na casa do Angola tem um inquice sendo tratado, cuidado como é tratado alguém que pertence à nação. O Sabalu me ensinou que o tambor de Bina é bem-vindo. O Sabalu me ensinou que o filho do Queto é bem-vindo, que o bandista é bem-vindo, e que as pessoas começaram a entrar nesse processo e começaram a se constituir. Gente que não tinha, muita gente que se transformou em sacerdotes, os sacerdotisas expressivas na minha cidade, Salvador, se construíram dentro do Sabalu, mas vieram de outras nações. O que é que a gente precisa entender com isso? Que essa nação, que é a nação dos senhores e das senhoras, desenvolveu uma tecnologia, que é uma tecnologia para tentar entender uma coisa que é fundamental na experiência humana, que é a convivência, que é a coexistência. E eu não posso coexistir com aquilo que é só igual a mim. O que eu quero dizer é que quando eu saí da minha casa aos 16 anos de idade, onde eu fui raspado, e eu saí, fiquei vagando para depois chegar a um outro terreno para cumprir minhas obrigações, eu passei por um processo de adoção, onde a gente sabe que a experiência humana é uma experiência de confusão, uma experiência de conflito. Terreiro é lugar de conflito porque é lugar de gente. Onde tem gente tem conflito. Não vamos amenizar isso, por favor, né? Dizer que é um mar de harmonia, não existe isso. Mas a gente pode se esforçar para tentar administrar essa que é a grande experiência dos sacerdotes e das sacerdotisas. Eles são estadistas. São estadistas administrando o seu estado, o seu lugar. Então, quando eu cheguei na casa de minha mãe Zumira, o pai Neto, da fala dele, fez uma hora que chegou a doer aqui dentro, né? Disse assim, poxa, não é nem às vezes do sacerdote que parte isso, mas é de parte da comunidade. Ser adotivo, ser filho de uma outra navalha, vir feito de uma outra casa e entrar nesse terreiro, você passa a vida inteira, mesmo cumprindo seus rituais da melhor forma possível, sendo tratado como um filho de segunda categoria. Muitos terreiros experimentam isso, praticam isso. E eu não vi isso, pelo menos com as duas experiências mais próximas, Pai Carlinhos e Pai Neto, ambos de Oxum. E ao ver muita gente aqui que veio de outra experiência, de outras casas, fazendo parte do Sabalu e abraçando esse senhor, esse sacerdote chamado Pai Carlinhos, né? Com um farol de verdade, né? Um farol de amorosidade, um farol de conhecimento e sabedoria, muita gente apontando para isso. Eu digo, essa experiência tem que ser socializada com os irmãos de fé, para que pessoas como eu, não passe dentro, que tem um amor profundo a essa religião, não passe por essa experiência pelo que eu passei. Então eu não quero sentir meu corpo rejeitado, eu não quero ser um cidadão de segunda categoria. O homem macho, masculino, secundarizou a mulher, o branco secundarizou o negro, né? O rico secundarizou o pobre. Só para fazer esse binarismo assim, a ideia não é a mesma no sentido econômico. Só entendendo todas essas questões para a gente perceber que isso aqui só tem futuro, que o sentido de todos os anos a gente se encontrar já no 4º ano para discutir a história do Sabalu e fazer esse encontro de beleza é porque muita coisa pode ser ensinada não só para a gente, mas para a sociedade, para a universidade, para os lugares. Acolhimento, inclusão, convivência com as mais diferentes procedências e a gente respeitar as pessoas como irmão, porque existe uma coisa maior do que a gente esquece disso, que é o voodoo, né? O voodoo é maior do que a gente. E se um jogo alafia para o ingresso, para a entrada de alguém naquela casa, quem é o ser humano que vai dizer que aquela pessoa é menor porque veio de uma outra navalha, de uma outra experiência? Porque a gente é assim. Então, gente, adoção,
acaba ganhando uma outra leitura, uma outra discussão.